Olá pessoal, eu sou o Luiz Pontes e este é mais um episódio do nosso podcast Tô no Pod, que conta com o apoio dos nossos patrocinadores Sphinx Produtora, a Mídia Rio e Barra da Tijuca Notícias. E o meu agradecimento à nossa produtora audiovisual Anne Linhares. O nosso convidado de hoje é médico urologista Adolfo Oliveira, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, cirurgião de alta complexidade, cirurgião robótico e laparoscópica avançada, cirurgia minimamente invasiva para cálculos e próstata. Seja bem-vindo, doutor Adolfo Oliveira. Obrigado pela presença, doutor Adolfo. Obrigado, Luiz. Obrigado novamente, por estar aqui com você aqui nesse podcast que está fazendo bastante sucesso aqui no Rio de Janeiro. Obrigado, doutor. Nosso bate-papo de hoje, doutor, será sobre o principal método contraceptivo para os homens, para um planejamento familiar, claro, né? A vasectomia. E hoje o doutor Adolfo irá falar sobre os mitos e verdades sobre a vasectomia, como o que é, como é a cirurgia de vasectomia, a vasectomia é definitiva ou não, a vasectomia é realmente eficaz, a vasectomia interfere na produção de hormônios e muito mais. Doutor Adolfo, o senhor poderia começar nos explicando o que é vasectomia e para que serve? Sim, a vasectomia ela é um método anticoncepcional masculino, né? É um método, contraceptivo masculino, né? Se você for imaginar bem, a gente não tem grandes variedades de métodos para o uso masculino, né? Assim como a mulher tem o DIU, tem a pílula, que são eficazes, o homem tem só a camisinha, tá certo? E, no caso, a vasectomia é um método contraceptivo, ou seja, para evitar a gravidez, né? Cirúrgico, onde a gente pega os canais deferentes, são 2 canais, eles vêm ali, um de cada lado do testículo, então a gente pega e faz a abordagem desses canais e faz como se fosse uma ligadura deles, né? Mais à frente a gente pode até falar de técnicas mais detalhadas, mas a vasectomia, de uma forma geral, é um método para você evitar a gravidez, né? Sim. E no caso, doutor, como é um planejamento familiar, no caso de um casal, né, quem decide são os dois, o homem ou a mulher? Tem alguma... Você tem que imaginar diversas situações, né? Se ele é casado, é óbvio que a mulher entende que vamos fazer um método contraceptivo mais definitivo. Uma cirurgia de laqueadura na mulher, ela, além de ser uma cirurgia mais invasiva, né, acaba também que é uma cirurgia com internação, anestesia geral, talvez laparoscopia ou uma incisão abdominal. Então é uma cirurgia mais complexa. Enquanto a vasectomia, no homem, ela é uma cirurgia bem mais fácil. Você pode fazer em ambiente ambulatorial, ambiente hospitalar. É uma cirurgia em que basta ter o homem 21 anos ou mais, tendo filho ou não. Isso também, às vezes, não é uma boa situação. Você com 21 anos, não tenho filho, fiz 21 anos, quero fazer uma vasectomia. Isso também não é algo muito aceitável, mas sim, a legislação diz que se você tiver 21 anos ou mais, você pode fazer vasectomia sem o consentimento da parceira. A mesma coisa a mulher. Se a mulher quiser fazer uma laqueadura, sim, ela pode fazer a laqueadura dela e sem o consentimento do parceiro, que pode ser o marido, casado, união estável, o que for, né? E antes também a mulher poderia fazer a laqueadura só após o parto. Agora não, mesmo ela grávida, ela pode até 60 dias antes do parto, ela pode fazer o consentimento, né? Procurar o planejamento familiar e também fazer a laqueadura. Mas hoje a gente vai falar especificamente da vasectomia, que é a minha área de atuação. Então, o homem, pela legislação nova, ele tem que ter 21 anos, né, com filhos ou não, e manifestar a vontade de fazer a vasectomia em até 60 dias. Né? Exato. E sem consentimento da parceira. Exato, doutor. E qual o grau de eficácia?
A vasectomia, de todos os métodos anticoncepcionais, assim, contraceptivos, né, desculpa, ele é o método mais eficaz, 99,9%. Né? Sim. Acredita-se que a cada 2, 3 mil vasectomias você pode ter um processo de recanalização. Né? Então, como todo método, né, você vai falar assim, como todo método, ele tem uma certa falha, mas a vasectomia é altamente eficaz se você fosse comparar com o DIU, se você fosse comparar com o anticoncepcional, com a camisinha, com o coito interrompido e a camisinha feminina, né? E com outras formas de modalidade de contracepção. Então, a vasectomia é muito eficaz. Sim. E a vantagem da vasectomia também, que a gente tem como testar se ela foi eficaz ou não. Né? Então, a gente faz a vasectomia, espera-se um tempo, que depois a gente pode comentar, e você faz o espermograma. Então, essa é a prova de que o seu procedimento ele ficou bom. O espermograma vem lá zerado. E aí, olha, e os outros métodos você não tem como nem testar. Né? Se você usa a camisinha, você acredita que ela está funcionando. Tá certo. Né? Mas você não tem como avaliar que funcionou, não é verdade? Só 9 meses depois. E o senhor poderia explicar para a gente como é que é feita essa cirurgia? Assim? Você tem duas situações. Você pode fazer ela em ambiente hospitalar, na presença de um anestesista com sedação, né? Não é uma anestesia geral, é uma sedação. O anestesista vai pegar uma veiazinha na sua mão ou no seu braço, vai fazer uma medicação que você vai dormir, né? São medicações de uso hospitalar. Você dorme, eu faço uma anestesia local e aí sim inciso, são 2 pequenas incisões, tem até técnicas que você pode fazer em uma incisão só, mas dá um pouco mais de trabalho e às vezes você tem que fazer uma incisão maior. Então faz uma incisão de menos de 1 centímetro, aproximadamente de 7, 6 milímetros ali na região escrotal de cada lado. Eu isolo o canalzinho deferente, secciono ele e amarro ele com fio, né? Tanto a parte proximal, né, que é aquela que vem do testículo, como a parte distal, que é a parte que vai seguir adiante ali para a região inguinal, né? Então você faz esse mesmo procedimento dos 2 lados. Confere se não ficou nenhum vasinho sangrando, tudo direitinho. E daí depois você fecha a pele ali com fios que são absorvíveis, né? Eles vão cair sozinho depois de um certo período de tempo. E tem a vasectomia que você pode fazer só com anestesia local, num ambiente do ambulatório mesmo. Eu mesmo, no meu próprio consultório, faço diversas vasectomias. Né? Sim. Eu acho que é importante você selecionar bem o candidato que vai fazer a vasectomia no consultório. Né? Então, ele não pode ter ali, desculpa o termo, mas não pode ter, às vezes, um saco muito curto. O cara não pode ter muita sensibilidade testicular, porque senão você tem que tracionar demais o testículo, ou um testículo mais elevado. Tudo isso pode dificultar muito a sua cirurgia e transformar a cirurgia ali num desconforto importante para o paciente quando ele for fazer. Já no ambiente hospitalar, com o paciente sedado, às vezes aquele paciente que tem um escroto muito elevado, um saco muito elevado, muito curto, acaba relaxando mais, você consegue tracionar mais e isso facilita um pouco mais a cirurgia, até mesmo você, se tiver dificuldade, tu consegue manipular mais, abrir um pouco mais a incisão, né? Mas de uma forma geral, pode-se fazer tranquilamente a vasectomia no ambiente ambulatorial. Hoje eu já cheguei a fazer quase que metade das vasectomias só com anestesia local. Hoje eu faço muito mais com sedação, mas muito mais porque o paciente às vezes tem um convênio e ele permite que seja feito no hospital, né? É uma cirurgia muito demorada, doutor? Não, demora em média 7 minutos para fazer uma vasectomia. Quando ela é no consultório, aí você gasta em média 5 minutos cada lado, né? Que você tem que fazer anestesia, e aí tá sentindo alguma coisa, aí vai naquele bate-papo, tá ali já segurando, então vai conversando, tu vai mais devagar para ver, vai sentindo como é que o paciente tá. Mas quando ele tá sedado, você fez anestesia, em média são 7 minutos para você fazer uma vasectomia bilateral. É rápido, bem rápido. O paciente, ele normalmente interna 2 horas antes, em dieta zero, né? Já que ele vai fazer um procedimento anestésico, para você não ter o risco de
de broncoaspirar, alguma coisa, então ele vai com uma dieta zero de 8 horas. Sim. Interna 2 horas antes, faz o procedimento, volta para o quarto, se alimenta e 2 horas depois ele vai embora. Doutor, essa cirurgia ela deve causar muitos incômodos depois, não é verdade? E como é o pós-operatório? Tem que praticar abstinência sexual? E quanto tempo leva depois para a pessoa que é operada praticar esporte? Olha, a vasectomia para quem tem um trabalho assim de escritório, na maioria das vezes ele nem precisa ficar afastado. Dá para trabalhar tranquilamente em 1 ou 2 dias, tá? Então, para trabalho de escritório. Sim. Mas se o cara tem um trabalho mais pesado, tem gente que às vezes que eu faço vasectomia, eu já fiz mais de 1000 vasectomias. Caramba! Eu faço uma média de 10 a 15 vasectomias por mês nos últimos 15 anos. Ou seja, se você faz um paciente que tem um trabalho, já atendi paciente que trabalha em poste com aquele cinto da Light ali, aquelas coisas, então, aí provavelmente vai ficar incomodado. Realmente. Né? O cara que é muito esportista. Então, esse daí, eu acredito que 3 dias colocando um gelo, usando um anti-inflamatório, ele já está apto para voltar a trabalhar. Mas com um treino mais pesado, de academia, uma prática de esporte, musculação, 7 dias. 7 dias. Futebol, jiu-jitsu, coisas que você vai se mover mais ou que tem um risco de tocar mais ali na região do testículo, em média de 2 semanas. Tá? Mas de uma forma geral, para academia, relação sexual, 7 dias já é um tempo suficiente. Aí você perguntou se aquilo incomoda, né? É bem suportável. É bem suportável. Sim. O procedimento em si, que é de fazer a vasectomia, ele é bem tranquilo. Eu acho que você ir ao dentista para fazer uma limpeza de dente incomoda muito mais do que você fazer uma vasectomia. Né? Não estou falando nem de fazer um canal, uma obturação, nada disso. Estou falando só para fazer a limpeza. Sim. Né? Eu acho que a vasectomia para fazer ela é simples. E no pós-operatório tem gente que às vezes não sente nada. Parece ser bem tranquilo. Tem um percentual de pacientes que às vezes passa bem os primeiros 3, 4 dias e no 5º, 8º dia começa a ter dor. Sim, aí depois a gente vai até entender por que vai ter dor. Porque quando você liga o canalzinho, às vezes você faz ali uma obstrução, você vai estar fazendo uma obstrução ali do canal. É como se o processo para trás ficasse obstruído. Isso pode gerar um certo engurgitamento ali do epidídimo, do testículo e fazer o que a gente fala que é uma orquite congestiva. Isso pode acontecer em 5% dos pacientes. Sim. Outra situação que pode acontecer e às vezes o paciente ficar um pouco mais incomodado, quando formam pequenos hematomas ali do cordão ou coisa do tipo. É muito raro você ter um hematoma maior, de ter que colocar na sala e drenar, mas já tive um caso desses milhares aí que eu já fiz. Já tive um caso de ter que pegar, levar o paciente para o hospital. Às vezes é um hematoma pequeno, você aguarda, ver se ele vai continuar evoluindo, mas como ele é muito vascularizado, eventualmente um hematoma desse você tem que botar na sala, abrir ali, drenar, lavar, rever a hemostasia ali. Mas de uma forma geral é bem tranquilo. Exato. E, doutor, a vasectomia, ela oferece alguma proteção contra doenças infectocontagiosas sexualmente? Nenhuma, não tem nenhuma relação. Você vai ter um contato normal ali da pele ali, do pênis, essas coisas, não protege em nada. Sim, e interfere na produção de hormônio? Também não. Na produção de testosterona, não. Né? Você ainda continua produzindo o espermatozoide. Né? Sim. Você continua produzindo espermatozoide. O que você causa é uma obstrução. Você tem que imaginar uma fábrica de carro em que os carros estão sendo feitos ali pelos robôs, aquelas coisas todas sendo montadas, mas que vai passar na esteira de produção. E aí, de repente, você quebra a esteira de produção ali e obstrui ela. Né? Os carros para trás, o maquinário para trás está todo funcionando, mas acontece que não passa mais adiante. Entendeu? Então, a produção de espermatozoide ela continua. Tanto é que depois, se você se arrependeu ou arrumou uma nova parceira ou tudo mais, se quiser fazer uma reversão, a reversão ela até funciona. Em determinado tempo até funciona, né? E nesse sentido, quanto o volume de esperma, ele se altera? Não altera o volume de esperma.
o espermatozoide no sêmen ali, né? Que a gente tem que ver que até o esperma é o sêmen com o espermatozoide. Né? Uhum. Então, o espermatozoide representa nem 1% do volume do esperma. Então, o volume do esperma, ele não vai alterar. E também não vai alterar o seu desempenho sexual. Né? Então, fizeram até, às vezes, trabalhos, piorou o desempenho sexual, nem piorou, nem melhorou de forma importante. Eu acho que o cara até relaxou mais, não tem mais aquele risco, será que eu vou engravidar, não vou engravidar, né? E a vasectomia ela pode causar impotência, diminui o libido. E aproveitando a pergunta, se interfere também no desempenho sexual e na ejaculação? Bem, a vasectomia não causa impotência, não tem nenhuma relação. Né? Diferente, por exemplo, de cirurgias, como a gente tinha falado naquele outro podcast, sobre cirurgias complexas da próstata, cirurgias radicais ali, cirurgias pélvicas. É uma cirurgia que afeta somente o ducto, né? Você não tem nenhum nervo da ereção ali naquela região. Assim como também não vai afetar a produção de testosterona, de certa forma também não vai alterar a libido, né? Porque isso está muito mais relacionado à produção de testosterona, que também não vai ficar alterada. Exato. O volume ejaculatório, a qualidade do orgasmo, a sensação do prazer, a pressão da ejaculação, nada disso vai ser alterado. São nervos e musculaturas totalmente diferentes, que não tem nenhuma relação com o ducto deferente. Sim. E a vasectomia, ela é definitiva? Ela é definitiva até o dia que tu resolve reverter a vasectomia, né? Então, até esse dia ela é definitiva, né? E o que a gente faz, Luiz? Assim, porque demora às vezes para o espermograma zerar. Então o paciente vem, faz uma vasectomia. Aí eu já deixo lá, explico para ele, muitas das vezes a parceira está com ele lá no hospital, ou no consultório, ou vai na consulta. Aí eu falo, olha, a gente vai fazer a vasectomia, mas eu gosto de te entregar o espermograma zerado, tá certo? Eu vou te explicar até por que a gente tem que entregar o espermograma zerado. Então, assim, esse espermograma, até ele zerar, demora mais ou menos entre 20 a 30 ejaculações. Então, eu coloco lá, até mesmo nos vídeos explicativos que eu tenho, eu peço o paciente para assistir depois, no YouTube e tudo mais, coloco lá, após 25 ejaculações, você vai fazer um espermograma. Na vida de casados pode demorar uns 5 anos, né? Mas pode ser também masturbação ou relação sexual, né? Mas, chegou em 25, aí eu falo com a moça, dá uma ajudada no rapaz, né? Aí você vai fazer o espermograma. Aí pega o papel, vai lá no laboratório. Como é que faz o espermograma? Todo espermograma também é colhido ali ao vivo e a cores na hora. Joga no potinho, não pode desperdiçar nada, entrega na mão da assistente lá do laboratório, ela já leva aquilo para analisar. É óbvio que quando você coloca no pedido que é espermograma pós-vasectomia, o interesse do laboratório também é diferente, né? Ele só quer ver se tem algum vivo ali, algum número de espermatozoide, alguma coisa do tipo, né? E às vezes demora de 3 a 6 meses para você zerar um espermograma, né? Porque pode ficar tanto pelo canal, ainda na vesícula seminal e outros lugares ali, e aquilo você até esvaziar demorar um pouquinho, tá? E o senhor poderia dizer se existe algum índice de arrependimento depois que a pessoa faz a vasectomia? Olha, nos Estados Unidos, a gente tem mais ou menos de 9 a 10% de índice de arrependimento da vasectomia. Baixo? É baixo. Aqui já chegaram trabalhos com 30%. Aí você tem que ver o que o cara considera também arrependimento, né? Arrependimento é assim, poxa, me arrependi de ter feito a vasectomia, queria ter mais filho, né? Ou quando você pega um horizonte muito grande, o cara já está com 50, 60 anos, poderia ter tido outros filhos. Não quer dizer que ele se arrependeu da vasectomia. Exato. Quer dizer que ele se arrependeu de não ter tido filho, né? E são coisas também diferentes. Por exemplo, você vai fazer... Se você imaginar que você tem um índice de 50% de divórcios ou de separações de união estável ou de pessoas que moram juntos sem nenhuma
formalidade, nos Estados Unidos é em torno Sim. de 50%, quer dizer que você vai encontrar uma outra parceira em algum momento. Exato. E quando você encontrar essa parceira, né, às vezes você não vai ter como, com a vasectomia, você vai ter que ou reverter a vasectomia, ou você vai ter que fazer técnicas aspirativas do testículo, microdissecção, para você pegar algum espermatozoide ali para poder fazer uma fertilização. Né? Então a gente estava falando da reanastomose ali do deferente, né? Reverter a vasectomia. Então, se o cara se arrepende e quer fazer a reversão da vasectomia, a gente tem que levar em consideração várias coisas, tá? Por exemplo, ele quer reverter a vasectomia. Qual a idade da parceira dele, entendeu? Sim. Recentemente estou com um paciente lá que ele quer reverter a vasectomia, que a esposa tem 45 anos. Você não vai ter nenhum benefício de reverter a vasectomia. Porque às vezes a gente reverte a vasectomia e os resultados para começar a aparecer espermatozoide, às vezes vai demorar 6 meses, 1 ano, entendeu? Ou seja, até um espermograma melhorar, a gente tratar. Às vezes é um tratamento longo, porque a espermatogênese, que é a formação do espermatozoide, ela demora em média 75 dias. Né? Então o espermatozoide que você tem hoje, aí, ele foi feito há 75, 80 dias atrás. Caramba. Entendeu? Então, qualquer tratamento masculino sempre é mais lento. Né? Diferente da mulher, que ela cicla todo mês. Então, o homem é a cada quase 3 meses. Então, qualquer resultado de algum tratamento que você está fazendo hoje, ele só vai aparecer daqui a 3 ou 6 meses. E na reversão da vasectomia, então o cara se arrependeu da vasectomia e quer reverter por diversos motivos, ou porque ele agora está num novo relacionamento, ou ele por qualquer motivo, né? Quanto mais tempo de vasectomia, é aí que a gente fala, é inversamente proporcional. Quanto mais passa o tempo, menor é a chance da reversão da vasectomia ter sucesso. Então, até 5 anos, a taxa de sucesso é elevada, é em torno de 80% a 90%. Mas uma coisa interessante, reversão de vasectomia e taxa de sucesso, o que é a taxa de sucesso? Apareceu o espermatozoide no esperma. Isso foi um sucesso. Agora, se você for comparar a taxa de gravidez e o bebê em casa deitado no berço, esses aí também não é tão elevado. Porque se você comparar uma fertilização que tem em torno de 30% de sucesso e você achar que a reversão, quando você afere aquilo, foi só a presença do espermatozoide ali. Então, a reversão foi um sucesso. Agora, na fertilização, o sucesso é bem menor porque você está considerando que a mulher tem que engravidar e ter um filho. Né? Porque às vezes elas engravidam e, por diversos motivos, perdem. Né? Então, o sucesso da reversão ele é inversamente proporcional ao tempo, mas até você pode explicar isso para o paciente, ver as expectativas. Pô, você está lidando com uma paciente, um paciente que a esposa tem 28 anos, a parceira tem 30 anos, ou você já está com uma que tem 39 anos, 40 anos, né? O carioca, ele acha que é imortal, né? Chega lá uns pacientes lá, não, que a gente queria avaliar minha fertilidade. Eu falei, tá bom, aí eu faço as perguntas, né? Aí depois eu faço as perguntas dele e depois faço as perguntas da parceira, né? Tipo assim, quantos anos tem sua esposa? Tem endometriose? Ela já ficou grávida alguma vez? Já teve alguma doença obstrutiva ali da trompa, alguma doença inflamatória pélvica? Aí você vai ver, não, minha esposa já avaliou, com ela tá tudo bem. E quantos anos ela tem? 45. Eu falei, cara, você tá fora da realidade. 45 não tem nada bem, entendeu? Pra gente fazer um tratamento aqui para melhorar teu espermograma, para você engravidar uma mulher, é aquilo que eu te falei, é lento. Às vezes você vai demorar 1 ano para melhorar teu espermograma. Então, eu acho que você precisa fazer algo até assistido, por causa também de doenças genéticas, síndrome de Down. Você tem que pegar, ver a qualidade do óvulo, ver a reserva ovariana dela, pegar aquele óvulo, fazer o embrião, fazer biópsia do embrião. Né? Eu acho que isso é um outro assunto dentro da andrologia. Mas, assim, a reversão ela é inversamente proporcional. Quanto menor o tempo,
mais chance você vai ter de reversão. Quanto mais nova a parceira, mais chance você vai ter de gravidez e o bebê em casa. Né? Qual é a vantagem da reversão também? Você pode tentar a todo momento. Se não deu certo esse mês, você tenta no próximo, você tenta no outro, você tenta no outro. E por aí vai, se a parceira tem um horizonte bom. Sim. Agora, dos outros métodos, se você fosse pegar, vamos fazer uma punção, vamos fazer os embriões e toda vez você tem que ir lá colocar um embrião, aí paga por aquilo, coloca, eu paga por aquilo. Então, em termos de custo, ele tem um custo menor. Né? Uma cirurgia dessa hoje, ela não tem cobertura do plano de saúde, tanto no SUS quanto no particular. A reversão, né? Ela não tem. O plano não cobre a reversão. Não cobre. Você pode até fazer o pedido, excepcionalmente cobre, dependendo qual é o motivo da reversão. Pode ser só por uma obstrução, por uma doença qualquer, mas a principal causa de azospermia obstrutiva, azospermia, que é a ausência do espermatozoide, ela é a vasectomia. Né? Então você pede essa cirurgia, você vai ter um custo aí, dependendo do preço do cirurgião, do local que você vai fazer, da quantidade de fio que você usa. É um fio de nylon, Luiz, muito fininho. Ele tem assim, 8,0, 9,0, é tipo um fiozinho de cabelo mesmo, bem fino. Você tem que usar microscópio, usa pinças, porta-agulha, tudo muito delicado. Então é uma microcirurgia. Eu falo que assim, pensa bem, porque destruir é sempre mais fácil do que reconstruir. Exato. O cara vem lá, quer ter... O que mais aparece lá no consultório, né? O cara por volta de 40 anos, que já tem um filho, solteiro, né? Que saiu de um relacionamento, já vai lá desesperado para fazer uma vasectomia. Eu sempre falo, bem provável você se relacionar novamente com uma moça mais jovem. Não, mas eu não quero ter filho. Cara, pensa primeiro. E aí, o que eu oriento? Congela um sêmen. Congelar um sêmen não é difícil, tá? Sim. Não é caro. Você hoje congela aí por volta de R$ 1.500. Eu peço para sempre ir ali na clínica de um amigo ali no Barra Shop, na Fertiprax, vai lá. Aí ele congela o sêmen e depois paga uma taxa anual, assim, tipo 400, 500 reais. Aí congelou o sêmen, sabendo que aquele sêmen depois você vai usar o quê? Para fazer uma fertilização. Ele pode ter a opção de fazer uma fertilização ou pode depois reverter uma vasectomia. Mas se a reversão for difícil, não deu certo... Porque aqui também na Barra o cara costuma usar um monte de anabolizante, né? Tá usando anabolizante, o espermograma dele tá ruim. Entendeu? Mesmo que ele reverta aquilo, o testículo já diminuiu, você tem uma série de coisas que você tem que avaliar, né? Então, de uma forma geral, eu sempre coloco lá também na minha prescrição padrão de pós-operatório, respeitar as 25 ejaculações, fazer o espermograma, esperar eu olhar o resultado do espermograma para ver se eu vou te liberar ou não. Entendeu? Peço para ele, deixo lá o endereço da clínica para fazer a congelação do sêmen. Então, tudo isso eu explico antes da vasectomia, né? Tá certo? E quando o paciente vem, normalmente você tem que ter 60 dias pensando para fazer a vasectomia. Tem que ir a algum psicólogo? No particular, não. No SUS, que foi uma das perguntas que você tinha, falou, como é que o cara faz uma vasectomia no SUS? Aí tem que procurar uma unidade de saúde, manifestar a vontade que quer fazer a vasectomia, ele é encaminhado para o planejamento familiar, faz, às vezes, antigamente tinha umas aulazinhas ou passava para uma psicóloga, ela liberava e aí ele era encaminhado para fazer a vasectomia com o urologista. Então, se o urologista achar que ele não tem indicação de fazer vasectomia, o cara pode bloquear, mas de uma forma geral... Então esse é o procedimento na rede pública para quem quer fazer a esterilização, não é isso? Sim. E também tem um consentimento. E lá no consultório, essa etapa não existe. Você chega lá e fala, doutor, quero fazer vasectomia, tenho 2 filhos, casado, casamento tá bom, tá tudo direitinho? Não, tá tudo direitinho. Então tá bem, assina o consentimento, você vai fazer o pedido da cirurgia. Sim. Normalmente no consentimento você pergunta quanto tempo você já está pensando em fazer. Pô, já tem mais de 1 ano. Né? E tua esposa está de acordo? Eu sei que ela não precisa assinar. Não, minha esposa mesmo, ela que falou, vou tirar o DIU, você faz logo essa vasectomia, tá? Sabe por que muita gente vai lá fazer vasectomia? Não. Não. Porque a mulher marca, né? Minha mulher marcou e pediu para eu vir aqui. Mas você nunca pensou assim, por que a mulher manda o cara ir lá fazer a vasectomia? Eu não sabia, nem sei dizer. Não sabe, não? Não sei. Preservação de patrimônio. É mesmo?
Quer pessoa mais inteligente do que as mulheres? Acho que você vai lá, agora que eu vou tirar aqui o DIU, senão você vai engravidar de novo, você vai lá e faz essa vasectomia, para preservar o patrimônio também. Preservar para os filhos dela, né? Se o médico tá falando, se você tá falando... Aí você fala assim, então vou congelar, que eu não sei. Não, você vai congelar não. Você não vai congelar não. Eu tô brincando, mas elas mesmo querem parar de usar hormônio, né? A mulher tá ali tomando anticoncepcional, 20 anos, ela quer parar de tomar um anticoncepcional. Então aí com isso ela pede o cara para ir lá, vai lá fazer essa vasectomia logo, toma essa coragem, porque ela sabe também que a cirurgia para ela é muito mais complicada, né, de ser feita. Tá certo. Muito bom, doutor, muito bom. Doutor, obrigado novamente. Né? Acabamos aí? Nosso podcast hoje foi um pouco mais curto, né? Sei que vai ter outros episódios. A gente, né? A gente fez hoje um pouco mais curto. E estamos fazendo um assunto comum, né? Pertinente. Muita gente olha ali, procura, tem um monte de vídeo sobre isso. O senhor já se tornou já da casa, né? Vai ser vários episódios. Bom, obrigado novamente, foi um privilégio contar com o senhor aqui, com a sua sabedoria, seus ensinamentos, serviu muito para o pessoal que assistiu e está assistindo até agora o podcast. Algumas considerações finais, doutor? Pode falar. Bem, se você quiser fazer uma vasectomia, então primeiro, pensou bem, não quer mais ter filhos, né? Tá tudo bem na sua vida amorosa, decidiu que quer fazer vasectomia, você tem muitas opções de fazer a vasectomia, tanto no ambulatório, se você tem um plano de saúde, você pode fazer hospitalar, se você está no SUS, você tem um acesso também, então, de uma forma geral, não é complicado, eu vejo que muitos pacientes fazem também no SUS sem nenhuma complicação, sim. Mesmo fazia... Quando trabalhava no hospital do SUS, eu fazia 3, 4 toda sexta-feira de manhã lá, fazia um monte de vasectomia. Não via assim, quanto tempo você está aí na fila? Não, estou aguardando há um mês, não era coisa tão demorada. Sim. Né? De uma forma geral, o processo até você chegar numa vasectomia, até no consultório, demora um mês, que é até a liberação, a análise daquilo. Você assina um consentimento, esse consentimento informado, ele diz que você quer fazer a vasectomia, ele fala dessas complicações. De uma forma geral, é muito, muito raro você ter dor testicular, aquela dor permanente, que fica, aquela sensibilidade que fica constante e crônica, mas existem casos como esse, mas é extremamente raro, tá? E é um procedimento extremamente eficaz, respeitar o período até que o espermograma zere, para você também não ter nenhum inconveniente. Uma coisa que eu não falei, existem casos de recanalização, né, que a gente falou da taxa de sucesso, existe. A cada 2.000 vasectomias, 3.000, já vi histórias até bem interessantes sobre recanalização espontânea, né? Recentemente eu fiz num amigo meu, um cara amigo, cirurgia tranquila, fácil. Aí o espermograma dele caiu para 4 milhões, quase tudo morto. Eu falei, cara, repete o espermograma daqui a 2 meses e ainda toma cuidado. Aí quando ele foi repetir novamente, deu 30 milhões. Eu falei, opa, volta lá no consultório que a gente vai ter que refazer. Aí voltou lá, refez, aí fez o espermograma, zerou. Ou seja, se esse cara não tivesse feito o controle, né, ali, então poderia ter tido até uma situação de uma recanalização que passou despercebida, né? Exato. Porque às vezes a natureza é sábia, você faz lá, liga, dobra o coto, normalmente eu amarro o nylon, dobra o coto dele e mesmo assim ele recanaliza, né? E estava no lugar certinho, esvaziou ali, caiu o espermograma dele, mas então acontece. De uma forma geral é bem tranquilo, bem tolerável, né? Exato. Obrigado, doutor Adolfo. Terminamos aqui o episódio de hoje do Tô no Pod. Inscreva-se no canal, ative o sininho para que você receba os próximos episódios. Aí não esqueça, deixe nos comentários a sugestão para um novo episódio, principalmente se for para o doutor Adolfo. Algum assunto de urologia. E hoje também a gente vai sortear aqui, na câmera aqui, Anne, a nossa garrafinha do Barra da Tijuca Notícias, que é o nosso patrocinador do canal. Uma garrafa térmica para quem acertar aí nos comentários
o time de coração do Dr. Adolfo. Quer dizer, não é só dele. Fácil. Eu falei lá no outro podcast. Para quem assistiu o anterior, vai acertar e vai ganhar. E vamos mandar para sua casa a garrafa térmica do Barra da Tijuca Notícias. Uma boa noite. Boa noite, Dr. Adolfo. Obrigado, meu amigo. Obrigado pela audiência. Obrigado, Anne. Está ali, né, fazendo o trabalho dela sensacional. Obrigado pelo seu precioso tempo. Até a próxima.